O Ministério da Saúde confirmou nesta sexta-feira a primeira morte por varíola do macaco no Brasil, um homem de 41 anos que vivia em Uberlândia, Minas Gerais. A doença já é considerada pela Organização Mundial da Saúde uma emergência de saúde global. Para falar sobre o assunto aqui no Jornal da Manhã e esclarecer dúvidas, a gente recebe o médico infectologista Marcos Bolo. Seja bem-vindo, doutor, para explicar e falar um pouco mais sobre essa doença e se há mesmo, todo esse impacto nas pessoas de temer que isso cresça ainda mais, essa preocupação em relação à doença. Seja bem-vindo. Muito obrigado, estou à disposição de vocês. Doutor, há uma grande preocupação de ter gerado essa emergência de saúde global. Isso foi importante a OMS fazer esse anúncio, mesmo que não foi de forma unânime? A importância de quando a Organização Mundial de Saúde ela assume um risco para a comunidade faz com que as pessoas, os ministérios de saúde dos vários países se preocupem mais e até porque com isso conseguem ter mais recursos para financiar as ações necessárias para a saúde. Então é adequado que faça isso, sim. Doutor, bem-vindo ao Jornal da Manhã. É uma pergunta meio óbvia, mas quando surge essa informação com relação à transmissão da varíola dos macacos, as pessoas ficam se perguntando como que a gente pega essa doença. O senhor poderia explicar com mais detalhes para a audiência aqui do Jornal da Manhã como que essa doença é transmitida? Claro. A monkeypox, a gente até nem fala muito mais varíola dos macacos, que dá a impressão que o macaco é o responsável por isso. Não é verdade. Esse vírus ele é comum em roedores, que acontece com os macacos. O primeiro encontro foi quando um macaco foi infectado, mas ele não é originário dos macacos. Era uma doença que se transforma como a antiga varíola que nós tivemos, que foi eliminada e erradicada do mundo, que é um vírus que geralmente se manifesta por lesões na pele, que são bolhas, vesículas, umas bolhas que aparecem e depois de ficar um pouquinho vermelho, vai aumentando o exantema, a mácula, a pápula, que são lesões até que transformam numa vesícula, que é o característico dela. E a transmissão acontece, neste caso, por contato direto mais intenso. Obviamente, quando você está muito próximo, ela pode até passar por respiração, por via aérea, mas aí você tem que estar próximo, menos de 1 metro, conversando, sem máscara, sem nada, e existe a possibilidade. Mas o grande contágio é através do contato próximo. As pessoas tendo contato com a vesícula, com a bolha, que eventualmente pode romper e infectar outras pessoas. Por isso, ela não é, por exemplo, tão transmissível quanto nós estamos pensando na Covid. A Covid é por via aérea, por respiração, fundamentalmente, que dá explosão de casos. Nesse não. São pessoas que têm contato muito mais próximo e, geralmente, na maior parte das vezes, com a pele ou mucosas contaminadas. Doutora, a doença ainda não tem uma vacina específica, tem a varíola humana, mas existem aí 3 vacinas que já existem, em relação à varíola humana. Quando que essa vacina ela pode chegar no Brasil? Ela está sendo usada já em outros países? Pode explicar melhor para a gente? Pois não, essa vacina, a gente sabe, com a eliminação da varíola humana, ficou muito pouco disponível vacinas para isso, porque só 2 países tinham o vírus original, que é os Estados Unidos e a Rússia, e estão laboratórios de proteção. Mas existiam outras vacinas, que algumas nós temos aí, que estão aparecendo, que tinham uma eficácia boa contra a varíola humana. Acredita-se que estas vacinas elas têm eficácia até de 90%, contra a varíola chamada monkeypox ou varíola dos macacos. Ela pode proteger até 90%. Uma delas é com uma dose única, que é a que era usada mais antigamente, lá na antiga, 30 anos atrás para a varíola, que é como se fosse multipunções, como se fosse várias agulhinhas ao mesmo tempo, mas era um pouco mais tóxica. E a outra, a vacina, que também você aplica como reforço depois de 28 dias. O interessante dessas vacinas contra a varíola do macaco, que é a mesma da varíola humana, é que ela pode ser aplicada quando começa a doença. Como a infecção, a doença, ela chega até a ter mais, período de incubação, que a gente chama, o período de transmissão é até 3 semanas, e a doença pode demorar para se manifestar. Quando você tem um primeiro contato e até pode começar a mostrar as primeiras manifestações, a vacina ela protege contra a evolução de casos mais graves. Então, ela também tem, a gente chama também pós-exposição, mas ela tem
ela tem uma disponibilidade ainda não muito grande, porque ela não estava sendo usada, não era produzida de maneira intensa. Agora a produção está acontecendo de maneira mais importante, mas ainda é muito limitado. E como ela não é aplicada como para a Covid, para toda a comunidade, é só para as pessoas que têm, neste momento, pessoas que têm um grupo de risco maior, pessoas imunodeprimidas, então você não precisa de muita vacina mesmo, não é para a comunidade toda, não é, por exemplo, para 200 milhões de brasileiros, não é nada disso, são para pessoas que estão ao lado de pessoas que se contaminaram, que estão infectadas, para tentar fazer o que a gente chama de bloqueio epidemiológico, evitar que a doença se espalhe, então para um grupo menor de pessoas. Doutor, no dia 23 de julho, a Organização Mundial da Saúde ela classificou essa doença como emergencial global. A gente tem outras doenças também que entraram nesse rol da OMS, como a Covid, a Zika e o Ebola. É preciso ter esse cuidado a partir de agora? A gente já viveu uma pandemia, ainda a pandemia está aí. A gente tem muitos casos de Covid-19 e agora tem a varíola dos macacos. E agora teve essa morte confirmada. É preciso ter cuidado com relação a essa doença nesse momento aqui no Brasil? Nós temos que ter cuidado sempre com doenças, especificamente. Não é uma doença, como diz, apesar que ela põe emergência global, porque está acontecendo no mundo todo, mas não é uma pandemia, né? Fica muito claro. Não é que nem o Covid, que tem uma disseminação, número de milhões e milhões de casos. Esse não é o caso por enquanto, pelo menos que achamos que não precisa necessariamente ser uma epidemia muito grande, uma pandemia. Mas a emergência é porque as pessoas têm que se preocupar, têm que entrar na agenda de prioridades dos governos para atuar. Qual é o mais importante? Você fazer a vigilância epidemiológica, evitar, você detectar os casos, e quando você põe que é uma emergência, os casos têm que ser notificados obrigatoriamente. Ao notificar, você dispara o processo de tentar rastrear, evitar que a doença se espalhe. Então você vai lá, a vigilância epidemiológica vai lá, vai ver os casos, ver quem circundou, com quem teve contato, e aí você pode eventualmente circunscrever aquele surto que não seja muito grande. Por isso é importante. Se tiver disponível a vacina, este grupo recebe a vacina. Se não, os cuidados específicos, observar. Como não é uma doença reconhecidamente muito grave, você consegue controlá-la e deixar as pessoas isoladas, evitando que exista o contágio. O mais importante é isso. Não é uma doença grave, reconhecidamente grave. Os casos que têm doença mais grave são imunossuprimidos claramente. Por exemplo, a pessoa que morreu agora tinha um linfoma, uma doença hematológica grave, um câncer, né? Então, doenças com imunossupressão são aqueles que desenvolvem a doença mais grave. Mas, independente da gravidade, nós temos que nos precaver para que não haja essa doença, que de qualquer jeito é uma doença que pode ficar aí até 3 semanas com evolução, 2 semanas com evolução, que não é, que tem que ficar isolado, né? Claramente. Seguindo até nessa linha do que o Michael perguntou, doutor, a gente atualmente tem 2 emergências de saúde, pandemia do coronavírus e também essa luta para erradicar a poliomielite. Então, agora mais um enfrentamento que se começa a respeito dessa doença. Você vê, a poliomielite, por exemplo, nós estamos há muito tempo tendo quase nada de casos, porque nós tivemos um avanço enorme com a vacinação, né? Desde o Zé Gotinha no passado, isso tem com aquelas campanhas de vacinação, nós reduzimos o número de casos a 0 praticamente, né? O que tem acontecido com a poliomielite, como apareceu casos em alguns países do mundo que já estavam quase eliminados, é a possibilidade de retornar. Isso existe por quê? Porque nós não estamos mais mantendo o mesmo nível de vacinação que nós temos. As vacinas, por exemplo, a poliomielite, são muito boas, né? Se você aplica as doses, tanto a Seiden, que é as gotinhas, ou a Salk, que você dá ou por gotinha ou por injeção, que a Salk é uma injeção, você acaba evitando que as pessoas se infectem. A vacina é muito boa. E a Seiden é gotinha, né, na boca, não acontece nada. Mas por vários mecanismos, talvez até pelo aumento das pessoas tendo descrédito pela vacina, tem acontecido que caiu a taxa de imunização, de vacinação. Isso pode propiciar que a gente volte a ter casos outra vez, e aí isso sim é uma doença grave, é uma doença que comete fundamentalmente crianças, é bastante grave, e que a gente tem como evitar que isso aconteça. Basta as pessoas se conscientizarem da necessidade de vacinar seus filhos. Doutor, ainda falando sobre essa doença da varíola dos macacos, eu queria que o senhor explicasse
para o Jornal da Manhã, para a audiência do Jornal da Manhã, o seguinte: o tratamento feito para esses pacientes é um tratamento já comum, tem que seguir esse protocolo, ou o médico também avalia a patologia do paciente, se ele tem outras comorbidades? Como que é feito o diagnóstico da doença e em cima desse tratamento, e como que o paciente acaba recebendo esse tratamento médico? O diagnóstico é um diagnóstico, não é que é fundamentalmente clínico, mas é clínico. Você vê as lesões na pele, observa as lesões na pele, tenta ver epidemiologicamente os contatos que essa pessoa teve, se ela teve contato, geralmente tem contato com outra pessoa que apresentou a mesma coisa. Porém, existe um teste laboratorial, que é o chamado PCR, que também é usado para Covid e para outras doenças, que consegue detectar o vírus, a presença do vírus. Não existe tratamento específico, apesar que nos Estados Unidos eles têm tentado, desde a época da varíola, um medicamento que possa, de uma certa maneira, ter alguma eficácia, mas ele não é reconhecido, então o medicamento contra o vírus não tem. O tratamento exatamente é cuidados locais, cuidados você manter, e o mais importante é manter a pessoa isolada e evitando, e tem que saber que o isolamento não é um isolamento, porque isso, o que acontece com isso aqui? Depois de vesícula da bolinha, ela vai secando e transforma uma feridinha, uma crosta, né, que ficou cicatrizada. Essa crosta ainda é contaminante. Então, a gente tem que esperar acabar, tirar a crosta, a pele voltar ao normal para você deixar de transmitir. Então, é uma doença de isolamento relativamente prolongado por causa disso. Ela transmite até a fase de crosta, quando parece que a doença curou. Como a doença curou, mas ainda tem o vírus e pode contaminar quando tiver contato. Então, o cuidado maior é isolar a pessoa e fazer cuidados mais locais. E, claro, quando fase inicial, que a pessoa tem febre, tem dor de cabeça, tem sintomáticos como qualquer doença, infecção por vírus, a pessoa tem que tomar os sintomáticos, analgésico, antitérmico, se tiver, e ficar esperando passar. Doutor, muito obrigada pelas informações. Conversamos então com o infectologista Marcos Boulos. Muito obrigada pela participação no Jornal da Manhã. Prazer falar com vocês. Até uma outra oportunidade. Bom dia.